presença, ela vem, você experimenta, ela marca você, mas no outro dia sua vida segue. Agora, o conhecimento é a chave para você experimentar aquela presença todas as vezes que você tiver fome suficiente para isso. O conhecimento é o acesso ao lugar aonde você recebeu a manifestação da presença. Então, ainda que às vezes em um dos cultos você não sentiu nada, você recebeu conhecimento, você recebeu o mapa do coração de Deus. E como eu disse, eu fui marcado nesses dias. E a gente terminou agora, na quarta-feira, a série Sejam Cheios do Espírito Santo. Deve ter sido uma das séries mais longas, se não a mais longa da nossa igreja, onde nós mergulhamos no poder que há, na necessidade que há em sermos cheios do Espírito Santo. Eu vi muita gente sendo batizada com o Espírito Santo no nosso meio, muita gente tendo experiência, mas sobretudo, mais uma vez, nós fomos avivados quanto à palavra, no entendimento de que nós não podemos viver a igreja sem o poder do Espírito Santo. Que diante de tudo aquilo que Deus tem feito, nós precisamos ter gratidão, nós precisamos celebrar todo o avanço da igreja na terra, tudo que o Senhor tem feito, mas continuarmos com o nosso coração dependente. Eu lembro que acho que no primeiro dia da série eu falei sobre bem-aventurado os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? Aquele que tem um coração faminto, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que não importa o quanto ele recebeu, o quanto ele vivenciou, o quanto ele experimentou de Deus, quantas bênçãos chegou para ele, ele ainda tem um coração que diz: eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. E como a igreja desse tempo precisa desse coração, porque nós estamos vivendo respostas de orações dos nossos pais. Os nossos pais trabalharam muito para poder gerar a igreja que nós temos hoje. Uma igreja que tem estrutura, uma igreja que tem mais acesso, uma igreja que tem mais fluir do que os dias dos nossos pais, pelo menos mais recorrência. Ainda acho que alguns moveres dos dias dos nossos pais eram mais profundos, apesar de não ter tanta recorrência como nós temos hoje. Então hoje nós estamos recebendo o favor das orações do céu que os nossos pais provocaram. E aí a gente pode entrar num lugar de falar assim: eu já experimentei tudo. Como eu disse, tem muita recorrência, né? Todo culto a gente sente a presença de Deus. E a gente começar a banalizar isso. E se acostumando com a presença do pior jeito possível. E perdendo um coração faminto por novidade, um coração que está sempre com uma convicção: Deus ainda tem mais para fazer. Eu ainda posso experimentar mais de Deus. Que nós venhamos achar esse coração quebrantado. Achar de volta aquele amor dos primeiros dias. Alguns aqui talvez que perderam a série, estão chegando aqui hoje. Do que você está falando? O que é esse coração quebrantado? O que é esse coração pobre? O que é o pobre de espírito que a Bíblia diz? Desses é o reino. Desses é o reino. O que é esse coração? Aquilo que você experimentou certamente quando você nasceu de novo. Aquele coração fácil para Deus. Aquele coração que os olhos, como diz o salmista, olhos como de pomba. Sabe o que são olhos como de pomba? Olhos fixos. A pomba, ela não consegue olhar para muitas direções. Quando ela fixa o olhar, ela não tem uma visão aberta. Olhos como de pomba é olhos que olham apenas para o Senhor. E você já experimentou isso? Se você nasceu de novo, caminhou com Jesus, foi cheio do Espírito Santo uma primeira vez, você se lembra como naqueles dias havia oportunidades para você se ressentir, como haviam oportunidades para você
se frustrar com o Senhor, com a igreja. Como havia gente para poder macular o seu coração. Quando a gente se converte, talvez seja um dos momentos que a gente mais encontra oposição. Oposição das pessoas que não entendem o que a gente está vivendo à nossa volta. Talvez tenha alguém aqui vivenciando isso. Que não entendem. É fanático. É fanático. Ficou doido. Ficou doido. Eu lembro que quando eu me converti, teve um dia que eu cismei de fazer jejum. E aí, de repente, minha mãe entrou no quarto. Aí eu estava sentado lendo um livro. Aí ela perguntou, você não vai comer não? Aí eu falei, não, quero não. Aí ela, ok. Passou um tempo, ela viu que eu continuei sentado lá lendo. Ela passou umas horas, assim, umas 2 horas, ela voltou, você não vai comer não? Aí eu falei, não. Aí ela, por que você não vai comer? Aí é aquele momento que a gente fica entre a cruz e a espada, né? Quem jejua, eu não quero falar, mas também não posso mentir. Como é que eu faço agora, né? E aí, que você vai comer por quê? Aí o cérebro começa a acelerar, a pensar uma solução e não tem nenhuma. A não ser falar, senão você vai mentir. Falei, estou fazendo jejum. Meu Deus do céu. A minha mãe ficou louca, assim, ficou doida mesmo. Ela ficou muito brava. Parece que eu falei assim, eu tô usando só cocaína hoje. Sério? Não vou comer não, que hoje eu tô só na cocaína. Hoje é só pedra hoje. Não tô brincando. Parece que eu falei assim, não, sei lá, gente. Ela ficou maluca. Ela saiu batendo na porta. Que Deus é esse que não te deixa comer? Meu Deus, quantas vezes eu já fiquei sem comer, ela nem se preocupou, nem ligou. Marmanjo velho já tinha 18 anos, mas era espiritual. Meu Deus, ela bateu as portas da casa, ela xingou até. Aquela goretinha que vocês conhecem aqui, aquilo lá é obra de Jesus, viu? Aquilo ali é obra de Jesus. Goretinha, que você chama... A goretinha, você não ia chamar de goretinha não ia não. Minha mãe era virada no giraia, irmão. Minha mãe, cara, era brabo, viu? Ali Jesus fez uma obra muito linda, muito poderosa. E nesse momento ela não tinha entregado a vida ao Senhor ainda. Ela xingou muito dentro de casa. Nossa, foi uma confusão. Porque eu estava fazendo um jejum. Porque o diabo sabe que os primeiros dias da nossa caminhada são os dias que a Bíblia fala que a semente está germinando. Quando que o diabo vem para roubar a semente, gente? Quando o semeador sai para semear. O semeador saiu para semear, jogou a semente. O que o diabo vai fazer? Ele vai trabalhar, e tem gente que está vivendo isso aqui agora. Ele vai trabalhar para roubar a semente. E aí ele vai usar pessoas ao redor para se opor, mas na mesma proporção, na verdade muito maior, que o diabo vem, não falta poder de Deus para nós. Tanto que eu estou falando isso, e provavelmente, apesar de toda a oposição que você teve nos primeiros dias, foram os melhores dias da sua vida com Deus. Era o tempo de maior oposição das pessoas, chamando você de fanático, de maluco, de alienado, ataques do diabo, mas ainda assim foi o tempo de mais poder de Deus, ao ponto de você ter saudade, mesmo tendo oposição. Por quê? Porque você estava cheio do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque nesse tempo não faltava problema. Talvez você não tinha nem dinheiro para ir na igreja. Quando eu me converti, eu não tinha, meus pais, como eu disse aqui, não eram cristãos. Hoje são diáconos aqui na nossa igreja. Eu aproveito para liberar essa palavra na sua vida. Você e a sua casa vai servir ao Senhor, amém? Meus pais fecharam o coração e me davam recurso para tudo. Mas para ir para a igreja de jeito nenhum. E eu não tinha dinheiro para ir na igreja. Não tinha recurso para poder vir aqui no centro na hora do culto. E fui me virando, cultuando no meu bairro, trabalhando, juntando dinheiro, dando um jeito. E aí você talvez começou a sua caminhada, você não tinha recurso, vida toda quebrada, talvez tinha vindo para o Senhor depois de relacionamentos desfeitos, de frustrações, decepções, e ainda assim feliz, cheio do poder de Deus. Aí hoje,
Ah, eu estou desse jeito porque está acontecendo isso. Eu estou frio porque eu estou enfrentando um ataque do diabo. Eu estou frio porque eu não tenho recurso. Eu estou frio porque eu estou desempregado. Eu estou frio, e a gente vai dando um monte de motivos pelo qual a gente quer dizer que esse é o motivo que a gente está frio espiritualmente. Mas a verdade é que nós perdemos a dependência e o apoderamento do Espírito Santo. O que nós perdemos é o poder de Deus. Porque naqueles dias do começo, você tinha talvez mais oposição do que hoje e estava feliz, alegre, contente. O problema é que alguns vão caminhando com Jesus e Jesus já não é mais suficiente. Começam a se deleitar, se contaminar com as bênçãos que Deus vai liberando. Deus abençoa mesmo. Deus abençoa. Agora, duas verdades. Deus abençoa e outra verdade. Como a gente se perde com as bênçãos de Deus. Como a gente se perde com... eu quero namorar, eu quero ter uma família. Aí Deus dá um namoro, o namoro vira Deus. Eu quero uma oportunidade de emprego. Deus dá oportunidade de emprego, a oportunidade de emprego vira Deus. Como diz, um grande teólogo, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente está sempre, a nossa natureza carnal está sempre produzindo alguma coisa para colocar diante de nós e a gente dobrar o joelho. Por isso a gente tem ensinado também nessa série a necessidade de que os nossos joelhos se dobrem e que a nossa vida esteja permanentemente rendida, prostrada diante do Senhor. Porque olha, se você não for intencional em se prostrar, e agora eu não estou falando do ato físico de se prostrar, se você não for intencional em se manter em louvor ao Senhor, em rendição ao Senhor constante no seu coração, o natural é você se desviar da presença. O natural é você se desfocar. O natural é você começar a beber em outras fontes. Como falei aqui na série também, o natural da nossa natureza carnal é produzir erva daninha. É produzir coisas que precisam ser arrancadas. Se nós quisermos que no nosso jardim nasça coisas boas, nós temos que intencionalmente semear e manter os olhos vigilantes no nosso canteiro, no nosso jardim. Tanto para continuar regando aquilo que é bom, tanto quanto para arrancar aquilo que não presta, constantemente. E aí, a gente, voltando onde eu estava, a gente vai caminhando com o Senhor e vai se distraindo, se perdendo nas bênçãos, se perdendo na provisão, se perdendo na oração que nós oramos, desejamos e Deus respondeu. E agora já não tem tempo para Deus mais. E aí a gente não entende por que cansaço, por que desânimo. As mãos que antes estavam, como eu preciso de ti, agora estão cansadas de trabalhar e fazer as coisas na força do braço. A boca que constantemente estava em ações de graças ao Senhor, mesmo tendo tão pouco, agora só murmura, só reclama do que não tem. Já não percebe mais a bondade de Deus à sua volta, já não percebe mais o favor de Deus e só murmura, e só reclama. E a Bíblia fala que você come dos frutos dos seus lábios. Toda vez que a gente está falando, a gente está preparando assim, uma bandeja diante de nós. O que você falou essa semana? Agora imagina uma bandeja diante de você e você está ali, preparando uma refeição. E no final, sabe quem vai comer? Você, sendo bom ou sendo ruim. Porque tem gente que na hora da raiva fala um monte de besteira numa discussão com alguém, dentro de casa, aí fala um monte de besteira, pensando que essas besteiras vão ferir o outro. Em alguma medida vai ferir o outro, mas você não vai escapar. Você não vai escapar. Na hora que você falou algo para ofender o seu marido, a sua esposa, bravo com os seus filhos, falou besteira, murmurou, eu não aguento mais. Olha, falando da minha mãe aqui, que tem mãe aqui talvez crente que tem esse hábito. Ainda bem que ela nasceu de novo, aí resetou, Resetou, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Porque se a minha mãe dependesse do discurso que ela produzia quando ela não tinha o Senhor, ela nem aqui na terra estava mais. Porque
A fala da minha mãe constante é: vocês vão me matar, meninos. Eu sei que nós não era fácil. Nós trabalhava ali. Olha, a gente dava lugar para o Satanás também, viu? E direto, vocês vão me matar. Uma hora dessa, eu vou estar batendo em vocês, vou cair dura. E talvez tem mãe aqui que fala isso, ou não fala isso, mas fala coisas parecidas. Uma hora dessa eu não vou aguentar. É o dia inteiro. E a gente também, como eu falando assim, o capeta, eu não conhecia o Senhor também, né? O capeta trabalhando nela, trabalhando na gente também, que ao invés de a gente parar, a gente já começava a falar: não está doendo. Rapaz, eu e meu irmão, a gente era terrível. Ela espancando a gente, que a minha mãe, se fosse hoje, já estava presa. Certeza absoluta. Ela nasceu no tempo certo. Se ela nasce nesse tempo agora, se ela faz isso, e detalhe, você vira para ela hoje. Outro dia eu estava aqui na porta da igreja, dentro da igreja, gente. Dentro da igreja. Eu virei para ela e falei assim: mãe, o que a senhora fazia com a gente? Você está ficando doido? Que eu nunca pus a mão em vocês desse jeito. Eu falei: a mão não, era pedaço de pau, cinto, tudo que você achava no caminho. Eu nunca fiz isso. Aí a sorte que meu pai estava passando, ela: Hudson, olha o que esse menino está falando. Aí eu olhei: pai, ela está falando que nunca botou a mão na gente. Aí meu pai olhou assim para ela e ficou naquela situação, né? O que eu faço agora? Falei: pai, você está dentro da igreja, pai. Apelei. Você está dentro da igreja. Ela batia ou não batia? Aí ele: batia muito. Aí ela ficou brava, porque aí a amnésia foi embora, foi curada. Aí dizia: aí comecei a lembrar de algumas coisas. E aí ela estava batendo na gente, a gente: pode bater mais, não está doendo. E aí falava essas besteiras. E aí tem gente aqui hoje que fala e acha que vai falar isso para ferir o outro. As coisas que você fala para sua mulher, fere ela, certamente, mas você não escapa. Porque a Bíblia diz que você come do fruto dos seus lábios. Quando você está falando, o outro está sendo ferido, mas você está preparando uma bandeja que você vai comer. Aí a vida vai ficando amargurada mesmo. Porque a boca que antes louvava ao Senhor, a boca que conheceu o Senhor e tinha uma família desajustada e estava lá: louvado seja o Senhor pela minha família, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Agora já está assim: eu não sei nem se eu vou servir ao Senhor com essa família desajustada. Eu não sei nem se eu vou estar lá naquele grande dia, murmurando, reclamando. O que está faltando? Apoderamento do Espírito Santo. Hoje a gente tem chamado um monte de pecado de nome bonitinho. Já reparou isso? Já reparou? Coração que está amargurado, né? Aí a gente arruma uma palavra bonita para dizer: o coração que está amargurado e está ofendido com os outros, a gente vai chamar assim, sei lá, a gente chama hoje, é síndrome de não sei o que lá. A gente botou um nome bonito para o pecado. Aí como que você vai viver uma vida apoderada do Espírito Santo? Sendo crente, caminhando com o Senhor e com o coração amargurado e ressentido. O texto da nossa série de quarta-feira, abre aí Provérbios, capítulo 31, deixa eu ver se é isso mesmo, verso 6, eu acho que é isso. Provérbios 31, isso, 5 e 6. É o tema da nossa conferência esse ano também. Seis mesmo. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer. Pastor, eu não estou aguentando mais. Eu vou abandonar o Senhor. É muita pressão, estou sendo tentado por todos os lados, eu não estou aguentando. Olha o que a Bíblia manda fazer: dai bebida forte. E nós sabemos, a partir de Efésios 5,
o que o apóstolo Paulo diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para nós esse texto aqui está falando, está prestes a perecer, está prestes a abandonar o Senhor, está se sentindo cercado por todos os lados, fraco espiritualmente. Tome bebida forte, se encha do vinho do Espírito. E o vinho aos amargurados de espírito. Estou amargurado, estou ressentido, estou amargurado com as pessoas, estou amargurado com o Senhor, estou ressentido com a igreja. O nosso coração vai brotando essas coisas quando nós não vivemos constantemente buscando ser cheio do Espírito Santo. Quando nós nos afastamos da vida com Deus, nós começamos a arrumar um monte de desculpa do porquê nós não temos uma vida com Deus. Quando a gente se afasta do lugar da oração, quando a gente se afasta do lugar da leitura da palavra, quando a gente se afasta da comunhão do Espírito Santo, a gente só tem uma escolha. Ou a gente assume que a gente está errado, ou a gente começa a culpar o outro. Mas a nossa natureza adâmica, desde lá de Adão. O que Adão fez? Foi a mulher que tu me deixa, foi a serpente. E a serpente, coitada, olhou para trás e falou assim: lascou. Não tem mais ninguém para culpar. É um culpando o outro e ninguém diz: eu errei. Eu errei. A cura começa com arrependimento. E aonde não há confissão, não há arrependimento. Aonde não há vulnerabilidade, aonde não há humildade de reconhecer que está errado, não tem espaço para Deus trabalhar. Não tem aquele coração quebrantado que nós falamos no início. Se não há uma disposição de dizer: eu errei. É claro que nesse processo de afastamento, pessoas vão continuar sendo pessoas, vão nos ferir, as pessoas têm as suas responsabilidades, mas elas não podem nos arrancar da mão do Senhor. Prova disso é o que eu disse: você já viveu ataques malignos, pessoas usadas pelo diabo, ou na sua ignorância, mesmo não sendo usado pelo diabo, mas de maneira ignorante, feriram você, traíram você, e você permaneceu no Senhor. Então o problema não é o que o outro faz. O mundo vai fazer essas coisas, porque nós mesmos fazemos com os outros. Nós mesmos frustramos as pessoas, quebramos expectativas, machucamos, falamos o que não devemos às vezes. O mundo vai continuar sendo o mundo. Mas nada disso tem o poder e a autoridade para nos arrancar do Senhor. O que nos arranca do Senhor é a nossa falta de fome, é a nossa decisão diária de continuar ali sendo cheio do Espírito, cheio da presença. É quando o nosso louvor é roubado, quando nós não entendemos aquele princípio tão poderoso que nós aprendemos no domingo: sacrifício de louvor. Quando o Senhor deixa de ser digno porque algo não nos aconteceu. Quando o nosso coração ofendido nos rouba da presença de Deus, e agora eu tenho um motivo para não louvar a Deus, porque eu estou triste, como se Deus tivesse deixado de ser alto, sublime, poderoso, santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, como se Ele tivesse deixado de ser digno do seu louvor. Quando nós nos permitimos ser roubados desse lugar, aí, meu irmão, aí só tem um caminho de volta: arrependimento. Arrependimento é olhar para você mesmo diante do Senhor e dizer: eu quero voltar. Eu não estou mais feliz aonde eu estou. Eu preciso voltar para o centro da sua presença. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Não é, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Você não pode mudar as pessoas à sua volta, mas você pode ser transformado, você se colocando na presença de Deus. A vida dos outros você pode orar, interceder, mas você, a mudança está nas suas mãos. A da vida dos outros não. Agora a sua está na sua mão. Por quê? Porque da parte de Deus, Ele disse: vinde a mim. A parte de Deus já é um convite: vem. Está cansado? Está sobrecarregado? Está ferido? Está abatido? Vem para mim. Da parte de Deus, Ele está aqui dizendo: o meu sangue ainda é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Da minha parte, diz o Senhor, o caminho até o trono da graça está aberto.
Vem! Vem! Agora tem que haver a disposição do seu coração. Arrependimento é como caminhar no reino de Deus. Arrependimento é como caminhar no reino de Deus. Arrependimento é como eu estou caminhando para uma direção, os meus pés se viram para outra. E cada arrependimento, cada reconhecimento, cada passo de humildade é um passo na direção do Senhor. Aí eu volto a ser apoderado, eu volto a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, para a gente caminhar, para a gente orar. Efésios capítulo 5. Verso 18. Eu quero que hoje seja um tempo para a gente receber aquilo que nós temos provocado nesses dias. Eu sei que todos os dias que a gente tem tido a série, tanto da quarta quanto do domingo, a gente já tem recebido uma medida do Senhor. Mas talvez alguém no nosso meio aqui que está desde o começo da série buscando, e o derramar para ele é hoje. O toque fresco de Deus para ele é hoje. E eu quero que a gente pratique tudo aquilo que a gente aprendeu na série do domingo para o resultado. Que o resultado é a série de quarta-feira. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Como que as duas mensagens, a do domingo e da quarta-feira, elas estão entrelaçadas. Na quarta-feira a gente estava falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Olha isso aqui, ó. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que nós estamos ensinando na quarta-feira. Agora o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar como ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo. Ele não vai só dizer para nós o que a gente tem que fazer. É engraçado que a gente, por muitos anos, a gente leu esse texto e pregou, e parando aqui. Não embriagueis com vinho, sejam cheios do Espírito Santo. E a gente parava aqui. E aí eu imagino que talvez a igreja, o que eu faço agora para ser cheio? Mas o apóstolo Paulo, ele continua. E a continuação do texto é ele ensinando como ser cheio do Espírito Santo. E a maneira que ele ensina para ser cheio do Espírito Santo é o que nós estamos aprendendo no domingo. Se rendendo ao Senhor. Louvando ao Senhor. Olha só isso aqui. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus, de todo o coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que aqui, uma das expressões de sujeitar, que nós podemos aplicar, é a oração em concordância que a gente falou semana passada. 2 ou 3, eu me sujeito ao meu irmão. Eu reconheço que eu preciso do meu irmão. Eu reconheço que eu preciso da comunidade. Então, todos esses princípios que o apóstolo Paulo enumera aqui, é aquilo que nós estamos aprendendo, é louvar ao Senhor. É ter um culto racional. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então pratique essas coisas aqui que vocês vão ver o que acontece. A igreja lá no cenáculo, Atos 1 para Atos 2, 120 irmãos orando durante 10 dias. Você acha que eles estavam fazendo o quê? Você acha que eles estavam fazendo o quê? Sentados, de braço cruzado, assim, ó, sentado lá no cenáculo e falando assim, Jesus falou que vai fazer. Vamos sentar aqui, vamos lanchar, vamos comer, e a hora que foi, isso mesmo. Lembro que na série nós falamos sobre isso. Esperar para o crente é igual a oração. Jesus não falou para eles assim, esperem orando. Mas eles, como bons entendedores, quando Jesus falou assim, espere até que do alto venha, eles já foram orar. E já passou da hora. Os discípulos só andando com Jesus entenderam que esperar para o crente é oração. A gente está andando com Jesus um tempão e a gente quer esperar de braço cruzado. Os discípulos ficaram fazendo o que ali, gente? Oraram.
começaram a praticar princípios espirituais, talvez joelhos dobrados, talvez mãos erguidas, hinos ao Senhor. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui foi o que esses homens praticaram durante 10 dias para serem cheios do Espírito Santo. Porque era inconcebível viver a vontade de Deus sem o apoderamento do Espírito. E hoje nós temos crentes que querem fazer a vontade de Deus sem Deus. Não tem como, você não pode exercer nada que Deus te chamou sem o poder do Espírito Santo. Nada, nada. Eles ficaram ali 10 dias, 120, orando. E esses 120 é os irmãos que estão aqui toda quarta-feira. É os irmãos que têm permanecido, talvez os irmãos da torre de oração, provocando os céus. Mas a notícia boa é que quando o Espírito Santo veio, ele não veio para os 120 que estavam orando. Ele veio para 3.000 pessoas. Ele veio para todos que estavam naquele dia. Nós que estamos provocando, nos tornamos um canal para que outros que ainda não aprenderam provocar, que ainda não têm fome, comecem a receber fome e sejam cheios também. Talvez você não veio nenhum dia da série, veio aqui hoje, primeira vez que você está aqui. Mas a gente tem provocado os céus nos últimos dias. E aprove a Deus que você estivesse aqui hoje. E quando nós lemos lá em Atos 2, o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo não veio só sobre os 120 que estavam orando. Diz que o Espírito Santo veio sobre cada um daqueles que estavam ali naquele lugar. Todo mundo começou a receber um toque fresco de Deus, uma porção de Deus, porque estavam no lugar certo na hora certa. Diga para quem está do seu lado aí, você está no lugar certo, na hora certa. Ah, meu irmão, se você crê nisso. Ah, se você crê nisso, meu irmão. Se você crê nisso, nós vamos vivenciar agora o ser cheio do Espírito Santo. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu poderia gastar um tempo agora com testemunhos, porque eu ouvi tantos nessas últimas semanas, de irmãos que foram batizados no Espírito Santo, de irmãos que foram cheios da presença, de irmãos que voltaram para o Senhor, de irmãos que voltaram para o lugar da oração, que voltaram para o fervor, irmãos que receberam dons espirituais. São inúmeros testemunhos. Deus tem feito no nosso meio, e Ele está pronto para fazer aqui hoje. O Espírito Santo está pronto para responder a um coração faminto, alguém que está assim, Senhor, eu estou cansado, eu preciso de Ti. Ou alguém que nem está cansado, mas está dizendo assim, Senhor, eu não quero ficar cansado. Aleluia. Eu não quero. A gente não precisa, irmão. O problema é que a gente tem o hábito de só buscar o Senhor quando a gente está na tampa da beirada. É ou não é? Misericórdia. Na hora que o azeite na botija está lá no fundo, aí a gente começa, meu Deus, me socorre. Oh, meu Deus, a vida do crente não pode ser assim não, gente. A vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus não tem que ser desse jeito. De socorro em socorro. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Se você está no vale, Ele é o bom pastor que vai lá te buscar. Mas olha só, não precisa ser assim. A vontade de Deus é que o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Diga comigo, que conheçamos e prossigamos em conhecer. A vontade de Deus é de glória em glória. Como saber que eu não estou sendo cheio do Espírito Santo? Se o estado que você está nesses dias não é a sua melhor versão, mas é, quando eu me converti, como eu estava há 2 anos atrás, depois daquela conferência, nossa, aquele tempo com Deus foi tão bom, se quando você pensa assim, o tempo mais cheio do Espírito Santo da minha vida não é hoje, então você está precisando ser cheio do Espírito Santo.
Por quê? Porque a vontade de Deus é que você permaneça se enchendo constantemente. A boa notícia é que o bom pastor não está aqui falando essas coisas, acusando você não, te massacrando, dizendo, o que você fez com a minha presença? Você não cuidou da minha presença, te esculachando, te oprimindo. Não, o Senhor está aqui, oferecendo óleo fresco. O Senhor está aqui, falando essas coisas para te levar num lugar de arrependimento, não para humilhar você, mas para liberar sobre você um frescor, um derramar fresco da presença dEle. A vida do crente deveria ser de glória em glória. Eu sei que tem momentos da nossa vida que a gente tem grandes experiências assim corpóreas. Não é disso que eu estou falando. Mas é um estado de convicção da presença, de permanecer sempre convicto de que a presença de Deus é com você. Esse lugar de condenação, esse lugar de distanciamento, não é isso que Deus tem para você, não é mesmo. Quando Jesus apareceu lá em João 20, quando Jesus apareceu para os seus discípulos e soprou neles o Espírito Santo, ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E tendo dito isso, soprou neles o Espírito Santo. Eu amo essa frase de Jesus. Assim como o Pai me enviou. Ele está dizendo assim, olha, assim como Deus foi comigo, a partir de agora Deus vai ser com vocês também. Meu Deus, quando eu leio isso, quando eu ouço isso, é maravilhoso você pensar que eu posso experimentar o poder do Espírito Santo como Jesus para os dons, para pessoas serem curadas, para pessoas serem salvas. É maravilhoso. Mas, maior do que isso, é pensar na comunhão que Jesus tinha com o Pai. Assim como o Pai me enviou, enviou a vós. O que Jesus disse, gente? Olha, eu não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer. Eu e o Pai somos um. Ah, meu Deus! Meu Deus! Jesus virou para os discípulos e disse: do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio a vós. Como que o Pai enviou a Jesus? Tá, ele enviou para poder, com dons, isso é maravilhoso. Mas tem algo mais alto. Como que o Pai enviou Jesus? O Pai foi junto. Comunhão! Comunhão, meu Deus! Olha o que Jesus disse para nós: eu vou para o Pai, mas eu enviarei a vocês o Consolador. Assim como o Pai foi comigo, o Pai vai ser com vocês através do Consolador. Nós podemos ter comunhão com Deus, como Jesus tinha andando na terra. Ou você está achando que isso era só para os 12 discípulos? Não, os 12 discípulos eram gente quebrada como eu e você. Os 12, que você pensa assim, não é para mim não, pastor. Não é para mim não. Se você soubesse como está a minha vida, você não falava que o Espírito Santo é para mim, pastor. Você não falaria que Deus quer tocar a minha vida se você soubesse como é que está a minha vida. O que eu fiz ontem, o que eu fiz mês passado, como que eu estou distante da presença de Deus. Eu sei que é para você porque era para Pedro. Era para Pedro. Era para Pedro que um dia Pedro acerta uma maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz para ele: ei, Pedrão, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o Espírito Santo. Um pouquinho depois, passa um tempo, Jesus, vai para a cruz não, que papo que é esse? Para trás de mim, Satanás. Tomou uma invertida de Jesus duríssima. Pedro, que negou o Senhor, ele está lá. Pedro que negou o Senhor, ele está lá no cenáculo,
Ele está lá, quando Jesus chega, a paz seja com vocês, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu envio você, Pedrão. Pedrão, receba o Espírito Santo, receba a comunhão que eu tinha com o Pai, receba o relacionamento, receba a amizade, receba a constância na vida com Deus. Receba, Pedro, para você nunca mais ser inconstante. Receba, Pedro, porque você está doente, porque você está quebrado, e é por isso que você precisa do Espírito Santo, Pedro. E o Senhor está aqui hoje, falando para um Pedro, para uma Maria, para um João, para um William, para uma Sandra, para um Paulo, para um Antônio, aleluia, para um Pedro que está aqui, para um Mateus, para um Ronald, para um Eric. O Espírito Santo está aqui. Está aqui. Jesus está pronto para soprar e dizer: assim como o Pai me enviou, enviou a vós. Agora, você tem que estar cansado de andar sozinho. Você tem que ter cansado do seu senhorio. O Espírito Santo é para quem está cansado de ser senhor da sua própria vida. Quem não chegou nesse lugar ainda, vai ter que cavar um pouco mais fundo. E não é de um jeito legal que eu estou falando isso. Vai continuar cavando para baixo, se cansando. O Espírito Santo está aqui para quem reconhece que sentir. Olha o que Jesus disse. Jesus, gente, é o que eu estou falando. Precisa chegar no buraco para isso? Jesus não chegou no buraco. Jesus não foi no fundo do poço na vida espiritual. E ele diz, cheio da presença, cheio do poder de Deus, constantemente ele diz: sem nada podeis fazer. Ah, Senhor, que a igreja que tem sido abençoada, que essa igreja aqui, que nós, que temos experimentado a presença de Deus, a gente aprenda que não interessa o quanto temos, ainda não temos nada. Ainda quanto ao Senhor, precisamos de Ti. Livra-nos, Senhor, da arrogância, livra-nos da soberba, livra-nos, Senhor, da autossuficiência, livra-nos da idolatria do nosso eu, que basta a nossa perninha ficar um pouquinho mais firme, que a gente quer andar sozinho, basta a coluna endireitar um cadinho, basta os olhos abrir, basta a cegueira ir embora, basta a audição voltar, que a gente quer andar sozinho. Livra-nos disso, Senhor. Eu não quero que a gente seja uma igreja que precisa toda semana ser resgatada. Não, eu quero que a gente conheça e prossiga em conhecer. A gente nunca vai aprender coisas novas se toda vez que a gente entra no lugar da presença, na outra semana a gente volta. E aí a nossa vida é sempre de resgate em resgate. Não, irmão. Não. Eu quero ver o que Paulo viu. Coisas inefáveis que disse ele, que eu não posso nem contar para vocês, que vocês não aguentam, disse Paulo. Quando eu fui ao terceiro céu, eu quero ver lugares novos em Deus. Aleluia. Nós amamos a sua presença, Senhor. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos do seu Espírito. Ah, Senhor, tem um Pedro aqui, tem um João, tem uma Maria. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, xarababarabassobodorobrosarababaraba. Ei. 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 Rararararababara. Diga para quem está do seu lado: você precisa ter uma fé mais ativa, que se movimenta, que faz, que provoca. A fé, até esperando, ela se movimenta. Por quê? Porque a espera do crente não é oração?
A fé do crente, até a espera do crente é em movimento. Por que eu estou falando isso? Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Às vezes eu me sinto no sentimento, no sentimento do Senhor, dos apóstolos, e eu sei que Ele sente assim comigo também muitas vezes. Como alguns de vocês são vagarosos em responder. Escutam, mas não ouvem. Escutam, mas não ouvem, porque quando a gente ouve, a gente se movimenta. Irmãos, fé que age. Nós estamos falando nessas semanas do poder de se movimentar, de agir. Está sentindo a presença de Deus? O Senhor está te tocando, responde. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem está à sua esquerda. Esquece quem está à sua direita. O que vão pensar se eu levantar aqui agora e começar a erguer as minhas mãos e clamar pelo poder de Deus? O que vão pensar? Eu tenho uma outra pergunta. O que você vai pensar? O que você vai pensar daqui uns dias? Se perguntando, e se eu tivesse respondido ao poder de Deus? E se eu tivesse me jogado na presença? E se eu tivesse deixado fluir? E se eu tivesse abrido a minha boca e dito, aleluia, eu preciso de Ti, Senhor? E se eu tivesse deixado as lágrimas caírem? E se eu tivesse corrido para aquele altar? E se eu tivesse deitado no meu lugar? E se eu tivesse, ainda que sentado, aberto o meu coração para Ele? Eu não quero ter essa dúvida, irmão. E você não precisa. Deixa o fogo do Espírito Santo tocar você. Espírito Santo, aonde tiver alguém com fome aqui, enche, Senhor. Libera toques frescos da sua presença aqui essa manhã. Batiza com o Teu poder, Espírito Santo. Batiza com o Teu poder. Livra-nos, Senhor, desse sentimento litúrgico, de parece que a gente tem que pedir licença num culto para abrir a nossa boca, licença para dançar, licença para orar, licença para poder dobrar os nossos joelhos, licença para poder correr para o altar. Aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Oh, o Espírito Santo nos leva num lugar de liberdade do Espírito, como igreja, de um modo que a gente ainda não viveu. Que rompam a liberdade. Aleluia! Espírito Santo, precisamos de Ti, Senhor. Nós oramos, nós pregamos, nós ensinamos. Agora nós precisamos da Sua visitação. Nós precisamos do sobrenatural. Espírito Santo, enche-nos, enche alguém, muda a vida de alguém, batiza alguém com fogo, cura alguém, reaviva a obra do ministério, traz de volta esse chamado.